Olá! O princípio da proporcionalidade presta-se a atuar em duas questões. Na primeira, ele funciona como um dos requisitos a serem observados nas leis restritivas de direitos fundamentais que eu tratei no meu último vídeo. Eu recomendo que você assista. Na segunda, ele se apresenta como uma técnica a ser utilizada quando se está diante de um conflito de direitos fundamentais que precisa ser dirimido pelo Poder Judiciário, pelo Poder Executivo ou por quem necessite fazer essa escolha e tenha poder de decisão. Existem dois tipos de conflito de direitos fundamentais. O primeiro se dá quando o exercício de um direito fundamental colide, se choca com o exercício de outro direito fundamental, como ocorre, por exemplo, no choque entre o direito à intimidade e a liberdade de imprensa, o direito à livre manifestação de pensamento e o direito à honra, dentre outros. O segundo ocorre quando o exercício de um direito fundamental colide com bens ou outros valores constitucionais coletivos, como, por exemplo, no embate entre o exercício do direito à propriedade e o direito ao meio ambiente, o direito à liberdade de locomoção e à segurança pública. Então, em todos esses casos, faz-se necessário sacrificar, total ou parcialmente, um direito fundamental em detrimento do outro. Aí é que surge o princípio da proporcionalidade, que atua como uma forma de limitar as leis ou decisões que restringam os direitos fundamentais, a fim de que a intervenção não desborde em algo desarrazoado ou desproporcional. Como salienta Diana Urânia Galeta, o princípio da proporcionalidade proíbe o uso de um martelo a vapor para quebrar uma noz, quando um quebrador de nozes faria isso. A Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia trata do princípio da proporcionalidade e que nos ajuda a entender esse instituto. Vejam, por exemplo, o artigo 52.1 desse diploma normativo. Qualquer restrição ao exercício dos direitos e liberdades reconhecidos pela presente Carta deve ser prevista por lei e respeitar o conteúdo essencial desses direitos e liberdades. Na observância do princípio da proporcionalidade, essas restrições só podem ser introduzidas se forem necessárias e corresponderem efetivamente a objetivos de interesse geral reconhecidos pela União ou à necessidade de proteção dos direitos e liberdades de terceiros. Embora não haja previsão expressa no direito positivo brasileiro, a doutrina e a jurisprudência largamente aceitam a utilização desse instrumento de controle das restrições de direitos fundamentais. Este mecanismo é formado por três elementos: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Assim, sempre que se for analisar uma medida que restringe direitos fundamentais, deve-se fazê-la passar por essas três etapas, as quais se dão de forma sucessiva, ou seja, o exame da necessidade só é realizado se houver sido superada a etapa da adequação. Por sua vez, o exame da proporcionalidade em sentido estrito só é feito se a medida passar pelas etapas da adequação e da necessidade. Ou seja, se uma providência não superar uma etapa, não se avançará para a etapa seguinte. Ela passa a ser considerada imediatamente como desproporcional e, consequentemente, inválida. Vejamos, então, cada uma dessas etapas. Pela regra da adequação, há que se verificar se a iniciativa é apta a atingir a finalidade que se diz perseguir. Assim, o requisito da adequação estará atendido se puder ser respondida afirmativamente a seguinte pergunta: o objetivo que se pretende alcançar será atingido pela medida que restringe o direito fundamental de alguém? Então, por exemplo, se para evitar um surto de sarampo impede-se que as pessoas façam uso de refrigerantes, esta medida é inadequada, pois não se presta a resolver o problema que se pretende solucionar. A etapa da necessidade exige que a medida restritiva de direito fundamental utilize o meio menos gravoso,
ou mais suave para a consecução do fim perseguido. Assim, enquanto a análise da adequação é um exame absoluto, a verificação da necessidade é de natureza comparativa. A pergunta a ser feita deve ser a seguinte: existe outra medida menos gravosa e igualmente eficiente para conseguir o fim almejado? Assim, por exemplo, se o governo, para fazer uma obra, desapropriar um imóvel quando simplesmente poderia ter instituído uma servidão administrativa, estará adotando uma medida desproporcional, por ser esta uma providência desnecessária. Nesta última etapa, vemos se a intensidade da restrição a um direito fundamental é proporcional ao benefício auferido pela outra parte. Ou seja, se houver uma forte restrição ao direito de alguém em contraposição a uma pequena vantagem de quem se beneficia pela medida, ela será desproporcional em sentido estrito. Entra em campo aquilo que chamamos da lei de ponderação, onde, quanto maior for o grau de prejuízo a um dos princípios, maior há de ser a importância de cumprimento do seu contrário. Se um princípio lesionado não se vê contrabalanceado pelo benefício do cumprimento de outro, não existirá o equilíbrio e estaremos diante de um sacrifício ilícito. Por isso que nesse processo de ponderação de normas, valores ou interesses, deve-se procurar fazer concessões recíprocas entre as pretensões em disputa, a fim de preservar o máximo possível do conteúdo de cada uma. Assim, apenas em situações extremas é que se deve acolher integralmente um direito em detrimento do outro, o que deverá ser plenamente justificado constitucionalmente. Lembrando que essa análise se dá apenas no caso concreto, ou seja, nenhum princípio constitucional possui em tese prevalência sobre qualquer outro. Isto significa dizer que poderá um princípio prevalecer sobre o outro numa determinada hipótese e não prevalecer noutra, já que não existe hierarquia de princípios constitucionais em virtude do princípio da unidade da Constituição. Bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus. E eu espero vocês numa próxima oportunidade.